Vejam o que diz aqui as mensagens acerca do Messias no Antigo Testamento. Vejam como tudo isso se harmoniza com a pregação que estamos anunciando. E aqueles homens não sabiam como responder a ele. Porque tudo que ele dizia era verdade, tudo que ele dizia tinha muita força. E eles não conseguiam se opor a ele. E eram judeus, conhecedores profundos da Bíblia. E não conseguiam debater com aquele moço. É interessante o apóstolo Paulo depois, mais tarde, 1 Coríntios 2, de 1 a 5, veja que interessante isso aqui. Porque notem, talvez existissem homens ali, naquela sinagoga, eram pelo menos duas sinagogas, muito preparados, eram homens que tinham muito conhecimento bíblico. E Estevão vencia as discussões com eles. Veja que interessante, o texto fala que Estevão tinha muita sabedoria e o Espírito Santo atuando através deles. É importante esse detalhe. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Ter sabedoria espiritual e capacitação espiritual mais do que conhecimento teórico. Veja aqui o que diz 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aqui não é a sabedoria espiritual, né? Está falando da sabedoria filosófica. Ele fala, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui aí anunciar o testemunho de Deus com ostentação de linguagem, usando uma linguagem rebuscada, retórica e tudo mais, ou de sabedoria filosófica, que é o que ele tem em mente aqui. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era o que Estevão fazia. Essa era a sabedoria de Estevão. E as pessoas não conseguiam resisti-lo. Ele apresentava Jesus Cristo crucificado, sua morte, como a base para a nossa salvação. E ele prossegue. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Vejam aqui a sabedoria espiritual. Ele não chegou lá em Corinto orgulhoso, dizendo, eu entendo tudo, eu sei, vocês não sabem, eu vou ganhar aqui a briga, eu vou ganhar o debate. E Estevão certamente também não era assim. Nós vemos a postura de Estevão diante do Sinédrio, e nós percebemos aqui a postura do evangelista sábio. Ele não se apresenta de modo orgulhoso, metido, xingando, ofendendo, gritando, não. O texto fala, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Eu fico imaginando que Estevão, tendo a sabedoria que mais tarde Paulo teve, se apresentava assim também entre aqueles homens. Ele não ficava provocando, zombando, ele não ficava ofendendo aquelas pessoas enquanto evangelizava, vocês são burros, vocês não entendem nada, vocês vão para o inferno. Ele não ficava dizendo essas coisas, ele falava sobre a perdição eterna, falava sobre o pecado, o arrependimento, mas fazia isso com temor, tremor e fraqueza. Era assim a postura dele, no sentido de alguém que se apresenta humildemente, falando ali com entendimento, com força sim, mas sabendo que depende do Senhor para que a sua pregação surta algum efeito. E era assim, Estevão ia fazendo desse jeito, assim como Paulo fez em Corinto. E aqueles homens não conseguiam vencê-lo em suas argumentações, em seus debates. E ele fala no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, que sabedoria filosófica, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele falou assim, olha, quando eu preguei entre vocês, o que eu mostrei para vocês através da minha pregação foi o poder do Espírito Santo. Foi isso que eu mostrei. Enquanto eu falava, o que eu falava era energizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele dava força às minhas palavras. A força das minhas palavras não vinha do conhecimento filosófico, não vinha do conhecimento intelectual, não vinha da retórica, da capacidade de ser eloquente, de usar palavras bonitas, não. A minha eloquência, entre aspas, o meu poder, vinha do Espírito Santo. Ele é quem me dava força, me dava sabedoria, me dava poder para falar de tal forma que convencesse vocês, ele diz.
E ele diz no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.